começando um movimento abolicionista e um camisolão amarelo. O que isso tem a ver? Vamos ver. Pois bem, você que chegou aqui de novo neste canal, esse é o nosso segundo episódio. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue jogar esse nosso canal aí pra frente. Então, se tu já tá chegando aqui de novo, por favor, aí vamos se inscrever, né? Porque aí vai dando força e pode ser que a coisa cresça. O que a gente vai começar a falar sobre hoje? Bom, nós vamos falar sobre hoje, começando a falar sobre movimento abolicionista no Brasil. Ora, movimento abolicionista por quê? Tivemos escravidão no Brasil? Sim, tivemos escravidão no Brasil. E não que não se tenha ainda, de uma certa forma, ainda hoje, né? A gente ainda encontra aí alguns processos e problemas de escravidão, né? Escravidão moderna no Brasil. Pois bem, para quem não sabe, para quem não vive no Brasil, para quem não vive nesse mundo, o Brasil foi o país com o maior contingente de escravos, né, no mundo, durante o processo de escravidão que aconteceu principalmente nas Américas. Hoje o Brasil, para quem também não sabe, conta com uma população negra de 56% da sua população. Ou seja, para nós aqui, né, para quem vive da linha do Paraná para baixo, que acha que o Brasil é branco e está achando estranho porque que as novelas, por exemplo, ou os telejornais hoje são muito apresentados ou muito casting de pessoas negras. Por quê? Porque o Brasil é um país negro, né? Nós somos o país mais negro fora da África. Então é lógico que a representação negra tenha e teve que aumentar durante os últimos anos, né? Pois bem, mas o que aconteceu? A gente teve aí uma história marcada pela escravidão, né? Por pelo menos aí uns 350 anos, né? Só que teve um momento em que se começou a questionar, né, por uma questão humanitária, a escravidão. E também por uma influência do iluminismo, né, que começa lá na Europa e tal. E principalmente pela pressão de um país, que era a Inglaterra. Ora, a Inglaterra, sim, aquela Inglaterra que foi uma das principais nações que escravizaram e venderam escravos para as Américas. Ah, mas o que aconteceu? Foi só por causa do iluminismo? Eles ficaram bonzinhos? Não, meu amigo. O que acontece? Durante o século XIX, né, ali nos 1800, a Inglaterra se torna a principal economia do mundo em função do capitalismo, em função da Revolução Industrial. E ela precisava de mais o quê? Mais consumidores. E aí ela começa a forçar os países a abolirem a escravidão para ter mais massa de assalariados para consumirem mais produtos dela. Ninguém é trouxa nesse mundo, né? Então não deu um acesso de bonzinho na Inglaterra. Pois bem, em 1845, na Inglaterra, é promulgada uma lei que se chama Bill Aberdeen. Bill Aberdeen. O que acontece? Com essa lei, a Inglaterra e a esquadra inglesa, ela pode se dar o direito de abordar e afundar qualquer navio negreiro que ela encontre. Tá? Então ela começa a pressionar bastante as nações em relação à escravidão. Pois bem, isso é em 1845, mas você sabia que em 1831 já existia uma lei no Brasil que promulgou que todo negro que chegasse no Brasil a partir dessa data seria livre. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Por quê? Porque os escravocratas e latifundiários não deram bola para essa lei, não tinha ninguém para fiscalizar, e aí vem, né, uma lei para inglês ver, né, uma lei que foi só para dizer que existia, porque não aconteceu nada. Foi só realmente a partir de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, que a coisa começou a ficar mais séria, em que se proibiu, né, se proibiu o tráfico escravo, já não se recebia, não tinha mais como, não se podia mais receber escravos no Brasil. Claro que deve ter acontecido muitos casos ainda, deve ter tido muito tráfico clandestino, né, no contrabando de escravos, né, mas começou a ter um processo aos poucos de uma abolição, né? Primeiro, aos poucos, para não desagradar, né, os latifundiários,
Aos poucos, também, pelo medo dos latifundiários de fazer uma liberdade instantânea e criar uma revolução dos negros, né? E também pelo medo de que acontecesse uma abolição a partir de uma revolta dos negros. Então foi gradativo. A primeira lei foi essa. Pois bem, o que acontece? O que acontece é que gradativamente os abolicionistas foram forçando mais a mão para que ocorresse uma abolição completa. Mas, né, os escravocratas não concordavam, claro, né? Era a mão de obra deles. E aí o que os caras conseguem forçar a mão e criar uma nova lei que não agradou os abolicionistas nem os latifundiários, né? Mas de certa forma foi fazendo uma coisa moderada, que é em 1871 a lei do ventre livre. Ou seja, toda criança negra que nascesse a partir daquela data era um cidadão livre. Só que isso é o que te conto no colégio, né? O que acontece? Não foi bem assim. O senhor, né, o senhor ali, dono das fazendas, dono da produção, ele tinha duas opções. Ou ele libertava aquela criança a partir dos 8 anos de idade, então ele alimentava, né, dava condições da criança crescer, e era indenizado pelo Estado, no momento da liberdade, com 600 mil réis, né? 600 mil réis, 600 contos de réis. Ou se ele não quisesse libertar com 8 anos e ser indenizado, ele podia manter aquele nascido até os 21 anos escravizado, né? Então, de uma forma ou de outra, o senhor lá, latifundiário, acabava ganhando. Mas os abolicionistas começaram a ter mais força. Por quê? Porque nesse momento também todo negro precisava ser registrado, né, para que pudesse se comprovar a idade, pudesse se comprovar se tinha sido nascido antes ou depois da lei, e todo negro que não fosse registrado automaticamente estava livre. Então os abolicionistas começaram a ficar mais perto, a ver se estava realmente acontecendo esses registros, né? Começaram a ficar mais em cima, né, dos senhores escravocratas para ver se realmente a coisa estava acontecendo. Pois bem, mas ninguém ainda ficou muito feliz dentro do movimento abolicionista. E em 1885 surge uma nova lei, que é a lei dos sexagenários, que diz o quê? Todo cidadão negro com mais de 60 anos estava automaticamente livre, né? Quase como é uma aposentadoria hoje, né? Mal comparando, né? Mal comparando. Mas com 60 anos tu para de trabalhar. Então eles deram isso para os negros. Só que não era bem assim. De novo, não era bem assim. O negro que fizesse 60 anos no momento da promulgação da lei tinha que trabalhar mais 3 anos para indenizar o senhor. Vejam só, né? E o cidadão que tinha escravos estava sendo sempre indenizado, enquanto o negro nunca era indenizado por nada, né? Não recebeu terras, não recebeu incentivos, não recebeu indenização nenhuma, né? Principalmente, inclusive, lembrando que em 1851, mais ou menos na época da Lei Eusébio de Queiroz, houve, né, a regulamentação de divisão de terras no Brasil, e foi isso que regulamentou, por exemplo, os latifúndios. Por quê? Porque para tu registrar e regularizar a terra, tu tinha que ter muito dinheiro. E só tinha muito dinheiro quem era latifundiário. E aí conseguiu fazer esse país baseado em latifúndio, e os pequenos produtores, os pobres ou até os negros, né, alforreados, não tiveram dinheiro e nem direito nenhum. Pois bem, então, como eu estava falando, os sexagenários tiveram a oportunidade de ser libertos desde que cumprissem 3 anos de multa para o seu senhor, né? Hoje a gente tem aí uma coisa um pouco parecida, né? A gente trabalha a vida toda, e aí aos pouquinhos, quando tu vai te aposentar, tu tem que estar pagando pedágio para poder se aposentar. Ou seja, a história é longa. Pois bem, o que isso tem a ver com o nosso dia de hoje, né? O nosso dia de hoje tem a ver com o quê? Com o movimento abolicionista, né? E com o movimento hoje que a gente vê forte dos direitos civis. A gente falou no último episódio, inclusive, dos direitos civis americanos, dos negros, né? A gente vê esse movimento muito forte
com a presença de artistas e pessoas ligadas à produção cultural brasileira, como Chiquinha Gonzaga, né? Ou abre alas que eu quero passar, daqui a pouco o carnaval tá aí, né? Luiz Gama, Joaquim Nabuco, Castro Alves e o nosso grande Rui Barbosa. Mas quem mais era um grande abolicionista nessa época? Bom, um rapaz italiano vindo da Itália, nasceu em 1843, Angelo Agostini. Pois bem, o cara em 1843 nasce na Itália, em seguida, ainda criança, ele vai para Paris, se muda para Paris, para estudar desenho, né? E em 1860 ele chega no Brasil. Ele vem com a mãe, né? A mãe era uma cantora lírica que se instala em São Paulo e ele acaba se instalando em São Paulo. E ele sempre desenhou, sempre trabalhou nas artes, né? Era um artista plástico, mas ele começa junto com Luiz Gama, como eu falei, um abolicionista. Luiz Gama, para quem não sabe, era negro, liberto, filho de português com uma mulher negra, né? Que era liberto e que ele acaba sendo escravizado quando o pai manda ele para o Rio de Janeiro, né, por intermédio de um amigo, e quando ele chega no Rio de Janeiro ele é escravizado. Mas depois ele se torna livre e é um grande abolicionista. E com o Luiz Gama ele acaba fundando o jornal, né, o periódico Diabo Coxo. Bom, mais tarde, em 1866, né, 2 anos depois do Diabo Coxo, ele acaba fundando um outro periódico que se chama O Cabrião. E o Cabrião ele sofre o primeiro processo da imprensa que se tem notícia no Brasil, por causa de uma caricatura, de uma charge que ele fez em cima do Dia de Finados, que criou um grande buchicho na sociedade brasileira na época. Tá? Em 1868 ele vai para o Rio de Janeiro, tá? E ele acaba colaborando com vários jornais, inclusive com um jornal que se chama Vida Fluminense. E é no Vida Fluminense, em 1868, no dia 30 de janeiro, que é o dia que eu estou gravando esse episódio, que ele publica uma história em quadrinho, tido como a primeira história em quadrinho do Brasil, que se chama Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. Pois bem, isso é 1868, gente. Oficialmente, a gente tem, e aí vem o nosso camisolão amarelo, né? A gente tem na história da história em quadrinhos o ano de 1896 como o ano que fundamenta e começa a história em quadrinhos no mundo. Vários países já faziam algo muito parecido com a história em quadrinhos, mas em 1896 surge nos Estados Unidos um personagem que se chama o Yellow Kid, né, do Outcalt. Né? Esse cara, ele faz um personagem que era para combater o racismo em cima dos asiáticos, por isso o Garoto Amarelo. E adivinha o nome desse rapaz, né, desse personagem? Pouca gente sabe, mas o nome do personagem do Yellow Kid é Mickey. Não o Mickey o rato, Mickey Duncan era o Yellow Kid, para quem não sabe. Né? E aí, por que o Yellow Kid é tido como o primórdio? Primeiro, porque o americano gosta de puxar para si tudo que é invenção. Né? Eles acham que inventaram o avião, eles acham que inventaram o cinema, né? E eles acham também que inventaram os quadrinhos. Né? Mas tem uma coisa que realmente foi feito antes pelo Outcalt no Yellow Kid. Ele usa o balão, né, do personagem falando em primeira pessoa. Então, além da narrativa visual, da sequência de história desenhada em quadrinhos, né, do enquadramento, a primeira pessoa do personagem determinou que é a história em quadrinhos. Então, tem esse porém aí na história brasileira. Né? Bom, e aí o que acontece? O Angelo Agostini aqui no Brasil acaba se tornando um precursor da história em quadrinhos do Brasil, né, numa época que não existia ainda isso, né, tão forte no mundo. Então ele é o cara que é o nosso padrinho da história em quadrinhos no Brasil. Né? Ele, posteriormente dessa história, ele acaba fundando uma revista que se chama A Ilustrada, e na Ilustrada ele briga muito, trabalha muito em função do abolicionismo. Inclusive com uma sequência de quadrinhos, de 14 quadrinhos, em que ele mostra momentos de tortura e pelo que passa um negro escravo no Brasil, né? Que também marcou muito esse momento da abolição, do abolicionismo.
Ele, inclusive, ele fazia muita caricatura e debochava muito do Dom Pedro II. Então ele era propriamente um caricaturista e um chargista antes disso realmente existir, né? Então ele foi muito forte, ele colaborou muito com o grupo de abolicionistas e ele criticou muito nessas revistas essa posição brasileira de escravocratas, né? De escravocratas. Então ele lutou muito em função contra o regime monárquico e escravocrata, né? Bom, o que aconteceu depois com ele? Ele vai para Paris, ele volta para Paris em 1889, já pós abolição, né? Por quê? Porque ele engravidou fora do casamento uma aluna dele. E aí ele vai para Paris e tal, fica um tempo lá, porque deu buchicho na sociedade. Essa filha dele, inclusive, vira artista plástica e vem a morrer, falecer em 1973, se eu não me engano, né? E ele depois volta para o Brasil e continua colaborando com revistas, principalmente com a revista O Malho, e no Malho surge um especial, né? Um caderno infantil que se chamava O Tico Tico, que depois vai dar origem à revista Tico Tico, que ele colabora, desenha, inclusive é o autor do logotipo do Tico Tico. Em seguida, né, isso vai até 1905, 1910 ele falece, mas deixa um grande legado para a história do Brasil e para a história dos quadrinhos e para a história da luta contra a escravidão brasileira. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Vamos lá, vamos pro terceiro episódio.